Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos juntos e vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica diária. Nós estamos no Salmo de número 8 e nós vamos para o segundo áudio deste Salmo. Portanto, te convido, abra sua Bíblia no Salmo de número 8. Vamos à leitura da palavra do Senhor. Eu farei a leitura na versão Nova Almeida atualizada. Diz assim a palavra do Senhor. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares. Salmo de Davi. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. Da boca dos pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste. Que é o homem, para que dele te lembres, e o filho do homem, para que o visites? Fizeste-o, no entanto, um pouco menor que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo. As aves do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Meus queridos, nós vimos no primeiro áudio que este é um salmo de Davi. E este salmo ele fora escrito como uma canção para ser cantada durante a colheita das uvas. No momento em que se preparava o lagar para amassar ali as uvas e produzir o vinho. É um salmo de louvor, onde o salmista se admira de que Deus, o Criador de todas as coisas, Jeová, o Deus da aliança, que criou tudo, ele se importa com os seres humanos fracos, frágeis, pecadores. Vimos que no versículo de número 1, o salmista ele destaca isto, ele diz: Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome. Ele não só fala desse relacionamento pessoal do homem com Deus, mas ele trata o Senhor como Senhor, Deus, o Deus da aliança, o grande Jeová. Observe que o salmista ele chama atenção para o fato de que a glória do Senhor, toda a sua majestade, ela enche o céu e ela também enche a terra. E no versículo de número 2, ele trata do fato de que Deus, ele manifesta a sua glória por meio dos louvores de pessoas que são fracas, dos seres humanos mais fracos, as crianças, mais humildes, de fala ainda inarticulada. Estes servem de testemunha da glória de Deus e fazem parar o inimigo diante dos seus louvores que entoam ao Deus Todo-Poderoso. E hoje nós vamos dar continuidade a partir do versículo de número 3 e vamos ver o que o Senhor tem para falar ao nosso coração. Agora, quando chegamos aqui nos versículos 3 e 4, a imensidão da criação é contrastada com a pequenez, com a insignificância do homem. O salmista ele vai indagar como é possível Deus se importar e se preocupar com pessoas diante de tanta grandeza. O termo importar aqui significa prestar atenção. O termo preocupar aqui significa cuidar de. Então o salmista ele fica questionando como é possível Deus, em toda a sua grandeza, com toda a sua majestade, se preocupar e cuidar de seres tão pequenos e frágeis. Observe que Davi, neste versículo, ele diz: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste. Que é o homem, para que dele te lembres, e o filho do homem, para que o visites? Davi, ele era pastor de ovelhas, e eu tenho certeza que muitas noites ele passou em vigília, no meio do campo com o seu rebanho. Noites de lua cheia, céu completamente estrelado ali nas campinas de Belém. E certamente
tudo aquilo inspirava Davi a olhar a grandeza do universo, o céu, as estrelas, a lua. Ele contemplava tudo aquilo e adorava ao Senhor diante de tanta grandeza. É por isso que aqui ele declara: o céu que tu criaste. Os céus existem não por uma geração espontânea, nem por uma explosão cósmica, não foi o Big Bang. Tampouco vieram a existir por uma evolução de bilhões e bilhões de anos. Eles nem sempre existiram da forma como nós estamos vendo. Eles foram criados. O próprio Deus os criou. O salmista diz: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos. Este universo vasto e insondável é obra da mão de Deus. Sabemos que o número de estrelas que existem no firmamento é algo que não se pode contar. Deus não só criou cada uma delas, mas Ele conhece cada uma delas. O profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 26, diz que Deus a chama pelo nome e nenhuma delas falta. Todas se apresentam diante dele. Hoje, porém, diante de tanta tecnologia, nós temos uma compreensão muito maior do universo do que Davi tinha na sua época. Aquilo que sabemos hoje sobre o tamanho do universo, os planetas, as galáxias, os sistemas solares, faz a Terra e a sua população parecerem ainda mais insignificantes do que no tempo de Davi. A fragilidade do ser humano se mostra ainda mais evidente. É por isso que Davi, depois de destacar a grandeza de Deus e da sua obra na criação, ele volta o seu olhar para a figura frágil do ser humano e faz uma pergunta retórica, aliás, duas perguntas retóricas. Ele diz: que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? A resposta mais sensata para essas indagações seria: nada. O termo homem aqui, ou filho do homem, são termos paralelos. Eles são utilizados para descrever a raça humana como um todo, do mesmo modo como aparece lá em Números capítulo 23, versículo 19, e também em Isaías 51, versículo 12. Hernandes Dias Lopes, em seu comentário expositivo do livro dos Salmos, ele vai dizer: o homem é a obra-prima e a coroa da criação, uma vez que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Mas essa intrigante pergunta ainda reverbera nos ouvidos da história: o que é o homem? Platão disse que o homem é um bípede depenado. Aristóteles definiu o homem como um animal político. Edward Burke, ele definiu o homem como um animal religioso. Benjamin Franklin define o homem como um animal produtivo. Thomas Clarke, ele diz que o homem é um animal utilitário. O sofista grego Protágoras diz que o homem é a medida de todas as coisas. O profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 6, ele vai dizer que o homem é erva. Alex Carrel escreveu um livro e o título desse livro era O Homem, este Desconhecido. Porém, à luz das Escrituras, o homem é a imagem de Deus criada. Imagem que foi deformada, danificada pelo pecado, mas que foi restaurada por Jesus Cristo, quando veio a este mundo morrer pelos pecados da humanidade. Charles Spurgeon, ele diz que essa expressão visitar que aparece aqui neste salmo significa mostrar misericórdia, abençoar. É a mesma expressão que aparece em Ruth, no capítulo 1, versículo 6, e também em Gênesis, capítulo 21, versículos 1 e 2. No livro de Ruth, Ruth ouviu falar que Deus visitara o seu povo. Ruth estava em Moabe, e lá em Moabe ela ouviu falar que Deus visitara o seu povo.
e abençoaram o seu povo com o pão. Gênesis capítulo 21, versículo 1 e 2 diz que Deus visitou Abraão e Sara concebeu e deu à luz a um filho. Então, visitar aqui significa misericórdia. Misericórdias são visitações de Deus. É quando Deus vem em bondade e amor para nos fazer o bem. Ele nos visita, diz Spurgeon. Warren Wiersbe, ele vai destacar que o cuidado de Deus com o homem é desde a criação, desde sempre. Deus se lembra de nós, Deus cuida de nós. Wiersbe diz que Deus completou sua criação antes de fazer Adão e Eva, antes de colocá-los no jardim, de modo que quando eles foram colocados no jardim, tudo já estava pronto, tudo já estava à disposição deles para suprir todas as suas necessidades. Então é disso que o salmista está falando, é isso que trazia ao coração do salmista a admiração. O Deus grandioso visita o homem, abençoa o homem, tem misericórdia do homem. E agora, nos versículos 5 a 8, nós temos a resposta às indagações do salmista, quando ele questiona: que é o homem para que tu visites, e o filho do homem para que tu tenhas cuidado sobre ele? A resposta vem aqui, dos versículos 5 ao versículo 8. Por que Deus dá atenção a frágeis criaturas que foram criadas do pó da terra? Simplesmente porque essas criaturas, elas foram feitas à imagem de Deus. Elas são especiais. Observe que estes versículos, eles são a resposta a essa pergunta. E essa resposta, ela é conforme Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28. Embora exista a percepção de que os seres humanos são insignificantes no imenso sistema das coisas, a realidade se encontra no propósito de Deus ao criar a humanidade. O salmista, ele vai dizer: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. O homem ocupa aqui uma posição especial na criação, exatamente pelo fato de somente ele, dentre todas as criaturas que foram criadas, somente ele ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, conforme Gênesis 1, versículos 26 e 27. A título de curiosidade, a palavra traduzida aqui por menor que Deus é Elohim. Elohim é uma expressão que aparece no plural e ela pode ser entendida como deuses ou seres celestiais, ao invés de ser entendida aqui no sentido plural de majestade, enfatizando a grandeza de Deus. Na tradução que nós lemos, o escritor ele usa a expressão menor que Deus. Porém, na Septuaginta, que é a tradução do Velho Testamento para o grego, quando esse versículo é repetido lá em Hebreus capítulo 2, versículo 7, ele usa menor que os anjos. Warren Wiersbe vai dizer que a expressão menor que Deus seria a melhor tradução para o texto aqui no Salmo de número 8. Portanto, observe que o propósito de Deus é que define a situação aqui. Por causa do propósito que Deus tinha para o homem, ele fora feito pouco menor que os anjos. E Deus o coroou de glória e de honra. Observe que o homem é um ser moral e espiritual, capaz de corresponder ao amor de Deus e de relacionar-se com ele. E além disso, Deus o coroou de glória e de honra. O Senhor criou Adão e Eva e lhes deu domínio sobre toda a criação. Os fez corregentes da criação juntamente com o próprio Deus. Observe o versículo de número 6. O salmista diz: deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Primeiro, Deus nomeia o homem como regente da criação.
O homem manda. As outras criaturas estão sujeitas ao homem, ao governo de Adão. E esse domínio abrange tudo. O salmista vai dizer ovelhas, bois, todos os rebanhos, também os animais do campo, as aves do céu, os peixes dos mares, todos os animais que percorrem as veredas dos mares, tudo está sob o domínio de Adão. Porém, com a queda, com a entrada do pecado, o ser humano ele abriu mão desse domínio. Abriu mão para o pecado, abriu mão para a morte. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 5, versículos 14 a 21, descreve exatamente esse momento em que com o pecado entra a morte e a morte passou a reinar, passou a dominar sobre todas as coisas. Mas em Jesus, o segundo Adão, ou o último Adão, esse domínio, ele é restaurado. Alan Herman vai dizer que a expressão tudo puseste debaixo dos seus pés, ela acha o mais pleno do seu significado no domínio que Cristo exerce por meio da sua ressurreição e exaltação, conforme está escrito lá em Efésios capítulo 1, versículo 22. Vamos começar aqui no versículo de número 20. Diz assim: Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua destra nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Portanto, meus irmãos, segundo Herman, o que é retratado aqui acerca do homem com respeito à criação terá ainda a sua significação mais ampla, mais profunda, exatamente em Cristo Jesus, no domínio de Cristo sobre todas as coisas. Varre Herbes ainda vai afirmar que, quando Jesus ministrou aqui na terra, ele exerceu esse domínio que Adão havia perdido, pois ele governou sobre os animais, conforme Marcos capítulo 1, versículo 13, Marcos 11, versículo de 1 a 7. Ele dominou sobre as aves, conforme Lucas 22, 34, sobre os peixes, conforme Lucas 5, versículos 4 a 7, Mateus 17, 24 a 27. Hoje, Cristo está assentado no seu trono no céu e todas as coisas estão debaixo dos seus pés, como acabamos de ler aqui no texto de Efésios. Observe que Cristo readquiriu para nós esse domínio e um dia ele vai compartilhar conosco este governo. Grant Jeffrey, ele vai dizer que, apesar deste salmo não ter um caráter escatológico, Hebreus capítulo 2, versículos 6 a 9, aplica estes versículos a Jesus. Adão, representante da raça humana, falhou na obediência. Jesus, que além de ser o homem perfeito, também é aquele em quem o destino da humanidade se realiza, trouxe a redenção para a humanidade com a sua morte expiatória lá na cruz. Portanto, a pergunta que é o homem é respondida finalmente por Jesus Cristo, o último Adão, por meio do qual foi readquirido o domínio que se havia perdido no Éden. Observe que aqui neste salmo, o senhorio dos seres humanos, ele se expressa exatamente nessa declaração: tudo puseste debaixo dos seus pés. Porém, expressa também uma figura de domínio do Rei de Deus, Jesus Cristo, o segundo Adão, sobre seu reino, quando vier em glória e majestade. Portanto, esta visão é de que este salmo ele é uma profecia messiânica, referindo-se ao domínio final de Cristo sobre todas as coisas. O escritor aos Hebreus, no capítulo 2, ele vai dizer que Jesus ele foi coroado de honra e de glória, porque sofreu a morte em favor de todos.
E o texto do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2, versículo de 8 a 9, corrobora essa versão de Hebreus. Observe que Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Portanto, meus irmãos, o fato de Deus, em sua anuência extraordinária, voltar a sua atenção para nós, é prova da nossa dignidade como criaturas feitas à imagem de Deus. É somente nesse aspecto, é somente nisso que se encontra a grandeza dos seres humanos. Sem conhecer a Deus, é impossível nós termos uma compreensão de quem de fato nós somos e do que estamos fazendo aqui neste mundo, ou para o que viemos a este mundo. O propósito está em Deus, e somente nele nós podemos encontrar essa razão de viver. Deus, o Pai, nos criou para sermos reis, mas a desobediência de nossos primeiros antepassados nos privou de nossas coroas. Deus, o Filho, veio à terra e nos redimiu para sermos reis, e hoje para reinar em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6 diz assim: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele glória e domínio para todos sempre. Amém. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo 17, ele diz assim: se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, temos neste salmo a manifestação do louvor e da adoração ao Deus que tudo fez, que tudo criou, que criou o homem, a sua imagem e semelhança, lhe deu domínio sobre tudo. Domínio que um dia foi perdido, mas que um dia também foi recuperado por Cristo na cruz do Calvário. O salmista agora ele encerra este salmo da mesma forma como ele começou, louvando a Deus de uma forma extraordinária. Ele diz: ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Nós vamos ficando por aqui, que o Senhor te abençoe, que o Senhor continue falando ao teu coração. No próximo áudio a gente volta com o capítulo de número 9. A paz do Senhor Jesus.